Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Nesse podcast a gente tem um convidado muito especial chamado Marcinho Barbosa, vulgo Márcio Barbosa. E por que te chamou assim, Marcinho? Rapaz, eu não sei por que o povo me chama de Marcinho, não sei se é por causa do tamanho, porque eu sou alto, né? Você já viu, né? 1,60m, 1,50m. Não, também isso exagera, né? Brincadeira. Então, a gente tá no ramo de marmoraria já há alguns anos, né? Hoje tem 27 anos que eu tô nesse ramo, 27 anos já. Então, assim, já tem alguma coisinha para contribuir por aí, né? Para compartilhar para nós, né? Com certeza, com certeza. E vai ser um prazer a gente poder fazer parte disso, tirar as dúvidas, né? E aprender também, que a gente vai passando a experiência e vai aprendendo o que vocês também têm de interessante, né? E de pergunta para a gente poder até se atualizar, né? Exatamente. E, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Jimmy Garuti. Eu trabalho aqui com marketing digital, então a gente está fazendo esse podcast justamente para trazer a realidade de negócios e para você que quer contratar uma marmoraria, que você não sabe como escolher, não sabe como contratar, justamente para que você tenha essa ciência e saiba escolher o melhor para você, o ideal para você. Então, vamos começar. Então, Marcinho, gostaria que você começasse falando um pouco da sua história. Quem você é? De onde você é? Então, eu sou nascido, né, no estado de São Paulo, cidade de Itaquaquecetuba. Só que eu vim para Cuiabá, né, com meus pais, eu era bem novo ainda, eu tinha o quê, 4 anos de idade, 5 anos, eu vim para cá e a gente daqui não saiu mais, com meu cabeça de pacu, né? Não saiu mais daqui de Cuiabá, uma cidade maravilhosa. Hoje eu tive a honra, né? Hoje posso dizer que eu sou um cidadão cuiabano, eu recebi um título de cidadão cuiabano. Cidade bem calorosa. Essa cidade é maravilhosa. Então aqui só não dá certo quem não quer. É verdade. Né? Mas quem quer viver, trabalhar, ter família e amigos e filhos e tudo, ó, Cuiabá é o melhor lugar. Viu? Vem para Cuiabá. É verdade. Então, como é que você começou a trabalhar nesse ramo? Você empreendeu do zero? Você veio de alguma família? Como é que funcionou esse processo? Então, a gente vem nós somos uma família de marmorista, né? Que hoje a gente está na terceira geração. Terceira geração, gente, olha só. Esses dias eu não me dei conta disso, né? Começou com o meu pai, né? Que ele, numa negociação, ele pegou uma marmoraria, ele não conhecia marmoraria, colocou a gente, a minha profissão era outra, eu era mecânico, trabalhava numa concessionária de automóveis, né, da Volkswagen. Eu lembro que o senhor andava com um monte de carro, hein? Um monte de carro importado. Você lembra? Aí depois disso aí eu saí desse ramo, né? E aí fui entrar no ramo de marmoraria, o meu irmão também entrou no ramo, as minhas irmãs e primos, e aí foi indo, né? Então nós somos uma família de marmoristas, né? A gente tem um pouco de história para contar, só que quando a gente junta, a gente não costuma ficar falando de pedra não, viu? Quando a gente junta todo mundo nas resenhas de família e tal, a gente é meio proibido de falar de pedra, porque, ó, cara, a gente vive pedra, só não come pedra porque é ruim, né? Mas a gente cheira pó de pedra. E aí... Tira pedra até do rim. Não, cheirar pedra é complicado, né, cara? Cheira pó de pedra. Então, a gente, assim, tem veio dessa família de marmoristas, né? Uhum. E aí, com isso tudo, a gente aprendeu a experiência, a gente apanhou bastante nesse ramo, tá? A gente, para chegar onde a gente chegou, né? Hoje ter experiência e poder estar aqui falando, então a gente passou por muita coisa difícil, muita dificuldade, né? Eu criei meus filhos, né? Os meus filhos são criados todos com o trabalho, com o suor de marmoraria, tá? Então, assim, é com o maior orgulho que eu posso dizer isso. Hoje os meus filhos também trabalham no ramo de marmoraria, né? Estudam, tal e tudo, claro. Mas hoje eles trabalham
Na Idealize, inclusive, claro, né? Na Idealize, tem que trabalhar na Idealize, né? Exatamente. Então, e aí temos, né, a Márcia, que é a minha irmã, a Marcinha, minha sócia, né? Sim. E é a minha conselheira, na Idealize ela é a minha tudo, É verdade. sabe? E na Administradora, vida né? também ela é, né? Uhum. Além de ter minha família, claro, a minha esposa, tem a Lu, né, que é minha esposa e tudo. Uhum. Mas assim, na marmoraria, eu e a Marcinha, a gente se dá super bem e as coisas têm acontecido muito bem. O nosso pessoal, nossa equipe é maravilhosa também, uma equipe aplicada, uma equipe que busca sempre estar melhorando, né? Então, e dá o melhor para o nosso cliente, né? Uhum. E aí eu prometo lá e eles têm que. Entregar. Eu dou a palavra e eles que cumprem. Isso é coisa de vendedor. Assim. Eu tenho que dar a palavra e eles têm que cumprir, né? É verdade. Graças a Deus tem acontecido tudo certinho, gente. Quem conhece a gente aí sabe o quanto a gente batalha para isso, para que isso aconteça, né? E a gente é muito, muito rigoroso com questão de qualidade de serviço, qualidade de produto, É verdade. prazo de entrega, comprometimento com o cliente, né, com a obra, né, independente de ser obra grande, de ser uma obra pequena, de ser uma obra, um projeto difícil, um projeto mais, digamos assim, normal, né, do dia a dia, mais cotidiano, né, que sempre acontece, né, todo tipo de projeto. Então, a gente está aí para atender todos os tipos de projetos. Você tem o seu projeto, seja simples, seja o mais sofisticado, seja o material mais básico, até o material mais top em evidência no mercado mundial hoje, a gente atende, tá bom? É verdade. E quando eu comecei a trabalhar nesse ramo também de marketing, eu li um livro chamado Satisfação Garantida. Ele é um livro que foi escrito por um dos caras super tops do Vale do Silício. E eu lembro que conforme eu ia passando de capítulo em capítulo, eu ia vendo muitas coisas que o senhor fazia, e o senhor nunca teve formação sobre isso, né? Sobre como entregar, fazer uma pós, enfim, uma formação sobre qual a melhor forma de atender o cliente. O senhor aprendeu muito na prática tudo isso, né? E também passado de geração, claro. E foi legal porque eu começava a aplicar coisas que eu ia estudar e ficava assim, poxa, mas isso daqui eu já sabia que existia. E eu lembro do senhor. Então o senhor era minha referência nessa questão de atendimento ao cliente. Até hoje é. Então eu Que fico muito bacana, feliz, assim. fico feliz. Para mim é uma honra, viu? Igualmente. Para mim é uma honra. Eu também, diga-se de passagem, eu admiro muito. O Jimmy é meu sobrinho, gente. É meu verdade. sobrinho, filho da minha irmã, da Marli. E hoje ele está, né, no ramo dele, trabalhando aí. E tá bem, tá bombando, tô gostando de ver. Ele é virador, né? E é um cara que eu sempre admirei, né? Que você é um caboclo 100%, cara. Colocando suor ali pra rodar e fazendo isso aí. acontecer. E aí, sobre a sua pergunta, a gente, cara, a gente apanhou bastante, né? Como eu falei, então teve muita coisa que a gente aprendeu com os próprios erros, né? Poucas coisas eu aprendi com o erro dos outros, né? Meu pai falava assim, seu avô, né? Falava assim, ó, tem um homem burro, né? Que ele não aprende nunca, ele apanha, apanha e não aprende. Aí tem o cara inteligente que ele apanha, né? E aprende. E tem o sábio, né? O sábio ele aprende vendo os outros apanhar, né? Exatamente. Então assim, agora eu tento ser o sábio, porque o couro é fino, não aguenta muita. Já tá bem não aguenta muita pancada, né? É verdade. Então assim, a gente aprendeu muita coisa assim na prática mesmo, com os próprios erros, mas nós sempre tivemos assim, eu acho que a gente tem que ter a humildade, né? Porque nós somos humanos, né? Sim. Então a gente tem que ter a humildade de assumir um erro, né? Isso acontece na nossa vida pessoal, isso acontece no trabalho, né? Aí a gente estava até comentando, né? Antes de começar, você estava perguntando, né? Sobre uma situação assim de alguma coisa que aconteceu de errado, né? Já aconteceu várias coisas, né? De errado, mas também acontece muita coisa de certo, tá, gente? Mais de certo, só mais de certo, pelo amor de Deus. Né? Então assim, já aconteceu muita coisa difícil, porque a gente depende de mão de obra, a gente depende de muitos fatores, muitas pessoas, né? Então assim,
para você conseguir pegar e fazer essa engrenagem, essa máquina toda funcionar numa harmonia, é aí que é o pulo do gato, né? Porque uma coisa é você saber e querer e entender como funciona tudo. Outra coisa é você conseguir equipe, pessoas determinadas, treinadas, né? E que mantém, né? Porque o difícil é manter. Para você fazer uma vez, fazer 2 vezes, você faz, mas o mais complicado é você conseguir ser constante, né? Ser constante, exatamente. Então, a gente sempre busca ser constante no que é mais rentável para a empresa. Rentável não é só no sentido financeiro, não. É no sentido de você ver o cliente satisfeito, né? De você terminar um trabalho, um projeto e você receber um agradecimento, né, do cliente, como vocês podem ter visto alguns aí, né, no nosso Instagram. Então, assim, a gente não pega trabalho de outras pessoas para poder postar, a gente só posta o que a gente faz mesmo. Eu já tirei foto assim, o papel higiênico lá no banheiro, o rolinho fininho já, né? Depois da foto, aquela pedra bonita, e lá embaixo lá, aquele papelzinho fininho, né? O pessoal, poxa, cara, era pra você ter tirado. Você fala, eu não sabia, eu tô mostrando a pedra. Aí agora a gente tá aprendendo um pouquinho mais, né? Então, a gente tira o papel higiênico lá, tira... Ajeita, né? Deixa bem. Dá uma ajeitadinha e tal, pra poder, né? Mas, ó, a gente sempre busca melhorar a cada dia, né? E realmente melhorar em todos os sentidos. No sentido de atendimento, no sentido de buscar uma coisa nova para o cliente, né? De ouvir uma pessoa com uma opinião diferente, né? Com outra visão. Então, tudo isso acaba contribuindo. Porque tem coisa que você não consegue... A roda, ela vai ter que ser redonda, né? Exato. A roda é redonda. Então, tem coisa que você não vai mudar, né? Mas tem coisa que você pode, né? Pegar uma roda e deixar ela mais larga um pouquinho para ela, né, equilibrar mais, aguentar mais peso, tal, e por aí. E aí você vai se ajustando, né? Mas a gente já teve situações onde estava comendo, eu ia falar isso para você. A gente já teve situações de, tipo, instalar uma bancada, por exemplo, no banheiro de um cliente, inclusive é um amigo meu hoje, e passou um ano e pouco, e a bancada caiu. A bancada caiu. E ele falou, Marcinho, ó, eu acho que foi a empregada na hora de fazer a limpeza, acho que ela foi subir alguma coisa, não quis me falar, blá, 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 blá. Eu fui lá e olhei, né, para olhar o que estava acontecendo, e eu constatei que não foi um erro da secretária dele, né? Foi um erro de instalação do nosso montador, né, que ele colocou o suporte numa posição não tão adequada, e isso, com o passar do tempo, foi forçando e caiu. Então aí eu fiz a bancada, fiz uma outra bancada para ele, troquei, instalei. Na hora ele falou, Marcinho, quanto que é? Vamos acertar. Eu falei, não é nada não. Aí ele falou, não, mas como assim? Aí eu fui falar para ele, né? Eu falei, depois a gente acerta no início, falando, depois a gente se acerta, fica tranquilo que eu vou fazer um negócio bom para você. Aí depois de tudo pronto, né, instaladinho, bonitinho, aí falei, olha, não tem custo nenhum, foi um erro da nossa parte, né? Então eu só tenho que te pedir desculpas e te agradecer pela compreensão aí, e deu tudo certo, e até hoje é nosso cliente, nosso amigo, né? E já me deu cachorro, já comprei carneiro dele, olha só. E aí pronto, e é assim. É um parceiro de longa data, né? Sim. Isso é muito bom. Porque afinal a empresa é para resolver problema. Então, quando a gente encontra um problema, e claro, né, se for da nossa parte, a gente vai lá e arruma e tá tudo certo. Até porque, como eu trabalho com marketing, muitas vezes a galera fica pensando assim, o marketing ele tem que vender para você. Na verdade, o marketing não vende. O marketing ele traz a atenção para você. E se você não for um bom vendedor, se você não tem um bom produto, um bom atendimento, não adianta, não existe marketing milagroso. Você precisa ter um atendimento de qualidade. Então, o senhor estava até falando que o senhor vivia praticamente só de indicação. Eu desconheço uma empresa hoje que vive no mercado, que está há tanto tempo quanto o senhor, né? A Idealize, quanto o senhor está no mercado hoje, que tenha passado tanto tempo vivendo só de indicação. O que a gente consegue entender a partir disso? Que o trabalho é tão bom que os clientes voltam sempre e eles fazem questão de indicar. Isso é uma coisa muito legal.
E para quem também não leu, já deixo aqui de recomendação Satisfação Garantida, que é um ótimo livro que fala sobre isso. Onde ele vai dar um exemplo, uma startup americana, mas onde qualquer pessoa, desde marmoraria, restaurantes, qualquer pessoa vai aprender como tratar não só a própria empresa, os próprios clientes, mas também a galera que trabalha, igual o tio falou. Não adianta você ter uma empresa, você ir lá vender e no background ali, dos seus funcionários, você não manter uma equipe boa, não dar boas condições de trabalho, não ajudá-los a crescer, não fazer um plano de carreira. Então isso é extremamente importante para manter uma equipe qualificada, como é hoje na Idealize. Que legal. E é isso aí mesmo. É justamente isso aí. E você falou sobre manter clientela, é bem bacana também uma outra curiosidade que a gente tem, que a gente vê que a gente está ficando, né? Já Tá ficando bom. Tá ficando experiente, né? Então, assim, hoje eu atendo a terceira geração das famílias também. Que legal. Né? Que assim, eu tenho clientes que o meu pai atendeu, né? O meu pai atendeu, e na época eu já trabalhava com meu pai, né? Então, assim, a gente atendeu o avô, e aí depois atendeu os filhos, e hoje a gente atende os netos que estão casando. Então aí você chega assim, eu tô com 27 anos de profissão, né? Então você vê lá o pessoal lá com 25 anos, 30 anos, 22, que eu vi pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, né? Agora já tá. Aí você fala, poxa, mas você é aquele pequenininho? Então, pois é, sou aquele pequenininho, e casando, me procurando, mas sim, faz minha obra, faz minha casa. E é uma satisfação fazer a primeira casa, cara. A primeira casa, na grande maioria das vezes, não é aquele projeto tão gigante. É um projeto independente do nível do projeto, você está realizando um sonho de um casal que está começando ali aquela vida, entendeu? É verdade. Cara, é tão bacana você ver assim, né, terminar, e você ver assim, e aí aquela família indo, aí daí um pouco você vai lá assim, Marcinho, comprei outro terreno e em tal lugar, assim, num condomínio tal, a gente vai mudar para lá, então estamos construindo e eu vou procurar você precisar do seu trabalho de novo e tal. Aí você chega lá, já tá os pequenininhos andando para lá, para cá. É bacana, cara, é muito bacana. Bom. Tem muito disso aí. A Idealize pode hoje dizer que ela foi premiada também com esse tipo de... Então, assim, os nossos clientes, na grande maioria das vezes, se tornam nossos amigos. Eu tenho muitos amigos que são clientes e muitos clientes que são amigos, né? E aí, bom, você me conhece, sabe minha casa como é que é, cheia de gente, né? Então, muitos deles são clientes, né? Começaram como clientes e hoje são amigos e, né? E estão por aí, é bem isso aí mesmo. É verdade, eu lembro do casamento do senhor. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto tanta gente num lugar só. Isso porque foi só os íntimos. Foi bacana, foi muito bacana. Mas, agora progredindo um pouco para os próximos tópicos, eu queria que o senhor falasse um pouco como é esse processo da escolha, como é que funciona a escolha do material até a entrega. Deixa eu dar um exemplo. Eu decidi entrar em contato com a marmoraria. Como é que funciona? Eu tenho que escolher a pedra, o senhor vai me ajudar a escolher a pedra para o cômodo certo? Como é que funciona esse processo de contratação? Hoje a gente tem várias vertentes, vamos dizer, né? Você tem o cliente que está sendo acompanhado por um arquiteto, por um designer, por um engenheiro, né? Então, muitas das vezes, quando ele tem esse acompanhamento, então, mais ou menos o arquiteto ou o profissional que tá ali assistindo ele orienta, né? Vamos usar tal tipo de material, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente, assim, quando pega já um projeto com as especificações e tudo, aí o cliente vem para escolher muitas das vezes quando é um material natural. Então ele quer ver, não, eu quero tal pedra, mas eu quero com menos movimento, eu quero mais marcado, eu quero... Inclusive agora eu tô com 2 situações de 2 amigas. Olha só. Não vou dizer o nome aqui, mas se elas verem esse podcast aqui, elas vão... Então, uma delas queria um Mont Blanc, que é um quartzito muito lindo. Fantástico, né? Fantástico. Hoje está em altíssima também, juntamente com outros.
Então ela queria um material mais, vamos dizer, mais limpo. A gente, no nosso palavreado, a gente chama de mais limpo, né? Com menos movimentação e tal, para fazer uma ilha linda que ela vai fazer em Chapada. A gente vai fazer... Ah, vamos postar, hein? Vamos postar depois esse trabalho aí. Ela vai ficar lindo. Então, aí... eu posso dizer o projeto, os arquitetos, tá? Luciana Duarte, tá? Letícia Campos. Aí esse eu posso dizer. Mas, são os parceiros. Aí a gente... Então, e aí a amiga dela quer o mesmo material, só que quer o material com a movimentação. Aí eu mandei a foto para ela do material da amiga dela, né? Ela falou, não, esse daí eu achei muito apagadinho, muito... Eu quero uma coisa mais marcada. Aí mandei o que a amiga dela não quis, o que a amiga dela recusou. Eu mandei a foto e falou, nossa, esse tá lindo. Então, essa escolha, ela é muito também pessoal do cliente, né? E do que o cliente, do que o projeto pede. E vai muito mesmo, eu acho que é aí onde entra você deixar, conseguir entender que aquilo ali é um sonho do cliente, que você está participando. Então ali você está fazendo, executando, né? Então idealize que a gente faz. Exatamente. Né? Então o projeto começa aí nessa situação. Tem alguns clientes também que eles não têm acompanhamento de arquiteto, às vezes é uma coisa mais simples, ou também às vezes o cliente ele já tem uma visão do que ele quer, então ele busca na internet, vai lá, busca opções, né, de banheiro, por exemplo. Eu quero algo assim. Aí a gente vai, né, orientando e ajustando até chegar dentro da... A gente faz as medidas, sugere, né, que você pode fazer assim, que você pode, né, fazer assado e tal. E aí é assim que acontece, essa escolha. Mas é importante sempre a orientação de um profissional do ramo, porque às vezes você tem um material bonito, tal, bacana, tal, tudo legal, vai casar certinho com o seu projeto, mas ele não é o material adequado para aquela condição, para usar naquela pia, para usar, entendeu? Legal. Então, assim, onde vem a diferença, né, de mármores, granitos, quartzitos, né? Exato. E os sintéticos, né? Então, é onde começa a surgir esses materiais. O profissional do ramo que está preocupado em te atender, não só nessa obra, nesse projeto, e te atender em vários outros projetos futuros, ele vai te orientar, ele não vai chegar e falar assim, não, põe esse aqui que é o mais caro. Né? Exato. Eu, particularmente, eu reprovo essa conduta porque um dia alguém vai chegar e vai falar para essa pessoa, ou um dia essa pessoa vai saber, vai falar assim, poxa, fulano devia ter me falado. Exato. E mesmo que seja o caso de a pessoa nunca ver, você conhece do material, né? Então, você importante tem uma deixar consciência... claro. Não, você tem uma consciência, né? Fala assim, poxa, eu enganei aquela pessoa. Exato. Eu coloquei para ele um material que não vai atender, que vai dar um problema futuro, né? E pode ser que ele não me procure. Pode ser que ele não entenda que aquilo poderia ter durado, era para ter durado mais tempo. E ele acha que é normal, ou pode ser que, né, que ele nunca mais me procure porque ele ficou tão chateado, né, que ele não quer nem vai ver minha carinha linda. Né? Então, eu acho que o profissional em todos os ramos, né, em todos os segmentos da construção, e eu acho no geral, né, eu acho que a sinceridade, né, exatamente, na hora de você presenciou também um cliente essa semana que a chapa deu problema, deu uma trinca na chapa na hora de cortar. O cliente já tinha escolhido a chapa a dedo, né? E aí na hora do corte a chapa tinha um veio e ela abriu nesse veio. Alguns materiais são suscetíveis de acontecer isso, né? Como a madeira, como se fosse madeira, eles aceitam você fazer o trabalho de reconstrução, pule, e o material ele volta a ser, entendeu? O material ele volta a ser uma peça inteira. Sim. Outros materiais, principalmente os granitos, eles já não aceitam essa condição, né? Por ser uma rocha ígnea, uma rocha mais dura, né? Então o granito assim, ele é uma rocha magmática, assim, ele é
feito a partir do resfriamento dos vulcões, da lava do vulcão. Então ele é muito duro. Então para você conseguir uma colagem a ponto de você igualar e ter uma resistência ali, né, boa, então é mais difícil. Mas Bem mesmo mais. assim, em alguns casos dá para, né, fazer, mas não é o recomendado, né? Já os mármores, eles são materiais que têm veios, eles têm mármores, tanto os quartzitos, né, os dolomíticos, né, e os mármores, que são rochas assim, metamórficas, né? Elas são a partir de uma transformação. Olha que curioso, o mármore, ele é um material formado a partir das altas temperaturas e pressão em cima, por exemplo, do calcário. Olha só. E da dolomita, né? Que são dois minerais, né? O calcário é uma rocha sedimentar, né? É um mineral sedimentar. Eu não sou geólogo não, tá, gente? Isso aqui a gente vai aprendendo no dia a dia. Exatamente. No dia a dia não, no ano a ano. A gente consegue ver que tem bastante... Década a década. Mas tem bastante conhecimento. A última vez que eu ouvi falar disso foi na aula de geografia, no ensino médio, falando da formação rochosa, né? Rochas magmáticas e tal, mas nem tem sabia... Tem mais de 50 anos, né? Tem mais de 50 anos, já tem até barba. É que você pinta a barba, né? É verdade, pra quem não sabe é o segredo. Ô, gente, então é o seguinte, Jimmy, então assim, todo esse processo de construção, assim, de industrialização, ele também passa por uma grande parte desse processo é manual, é artesanal. Sim. Então, quando você consegue associar maquinário, tecnologia, né, o conhecimento moderno, e você pegar o conhecimento de profissionais com uma bagagem e que aprendem no dia a dia, que estão dispostos a se atualizar sempre, nossa, o resultado é fantástico. Você tem profissionais de alta qualidade com experiência, entendeu? Modernos e experientes. E é o que a gente busca tentar fazer, né? Exato. A gente tem profissionais que estão com a gente aí há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Isso é bastante tempo, hein? E então, tanto na área da montagem, quanto na área lá do acabamento, né? E tudo. Então, e a gente tem profissionais que estão com a gente lá há 3 anos, vamos dizer, né? Acho que o mais novo deve ter uns 3 anos, né? Então... que é bastante tempo também. Que é bastante tempo também, né? Então, nesse intervalo aí, ali eles estão pegando a experiência dos mais antigos e também estão buscando coisas novas, né? Por exemplo, operador de maquinário mais moderno, né? Começa com a rapaziada mais nova e eles vão passando, né, a experiência para ali para os mais velhos e é uma troca. Na verdade, acontece uma troca, né, de experiências, de ensinamento, de tudo, né? E o resultado final é sempre satisfatório. Com certeza. E nessa parte que o senhor falou das escolhas materiais, existem materiais que não são adequados para cada cômodo. Por exemplo, um granito específico não é adequado para uma pia, ou que não é adequado para o calor. Como é que o cliente vai conseguir escolher qual é melhor para ele? Ele, claro, vai perguntar para o arquiteto, mas se caso ele não tiver, ou se ele quiser um leque de opções, como que hoje ele pode saber desse leque de opções para o projeto específico dele? Bom, começa com quem está projetando, no caso, que é o arquiteto especificando, né? Ele também hoje tem ajuda, como eu disse para você, a ajuda hoje, né, da internet é fundamental, porque a pessoa ela vai ser enganada se ela quiser, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, mas eu acho que aí é onde entra o profissional, o marmorista, né? Que aí é onde a gente domina mesmo, né? Exato. O granito, ele é uma rocha mais dura e resistente do que o mármore, né? Por ele ser uma rocha
né, como que eu vou dizer para você, ígnea, né? Ígnea. Uhum. Então ele é uma rocha mais dura. É como se fosse, vamos dizer, na madeira, você ter Um cerne. a casca, que seria, vamos dizer que fosse o mármore, que ela é mais macio, mais vulnerável. Mais E porosa, você, né? exatamente. E você tem o cerne, que seria o granito. Vamos dizer Perfeito. mais ou menos assim, nesse sentido. Legal. Então, os granitos eles são usados mais para bancadas, né? Fachadas, ambientes externos, pisos, né? Os granitos eles são mais recomendados nesse sentido, né? Bancadas de pia, né? Já o mármore normalmente ele é usado mais em ambientes internos, né? Internos. Então ali no revestimento de parede interna, né? Numa mesa, um banheiro, né? E aí dentro disso você entra também os quartzitos, né? Que também eles vão ter essa aplicação. Ele vai estar, o quartzito ele vai estar ali Intermediário? do intermediário para o igual ao granito, entendeu? E muitas vezes, porque depende da dureza, tem quartzito mais macio, quartzito mais duro. E também hoje em dia a tecnologia, o estudo, então isso influencia bastante. Por exemplo, você vai extrair um quartzito, aí ali vai ser feito na pedreira, lá na rocha vai extrair uma amostra, vai para o laboratório, aí o geólogo vai estudar, aí ele vai desenvolver, criar uma resina para aquele material, criar um abrasivo com aquele grão que vai chamar o brilho daquele material. Tem todo um processo, certo? Que vai fazer com que você chegue, extraia o melhor daquele que aquele material tem para oferecer. Quantas vezes você pega uma madeira que teoricamente é uma madeira que não seria adequada para aquilo, mas você... eu uso muito também o exemplo da madeira, gente, porque a madeira também é natural, né? E ela, assim, tá aí para todo mundo conhece, todo mundo, né, sabe como é que funciona, né? E muitas das vezes é uma referência que a gente usa para poder, né? Mas eu não sou madeireiro não, tá? Então, mas a própria madeira, você tem um impermeabilizante, que você pode usar, né? Para você proteger daquela situação. Tem um hidro-óleo refugante, né? Que ele vai te proteger da água e do óleo, né? Então, assim, você tem N situações que você pode aplicar tal material que você vai poder aplicar naquele ambiente. Mais ou menos isso. Conforme a necessidade, né? Fui claro? Claro. Será? Claro como água. Ah, então tá bom, que eu acho que eu enrolei demais pra falar. Não. Não enrolei não, É gente? bom esse exemplo porque madeira é uma coisa mais que a galera utiliza no dia a dia. Então, quando o senhor fala assim, por exemplo, madeira, existe a madeira náutica, que o senhor pode colocar, né, envernizante, colocar na água, para cupinha, mesma coisa. Então, quando o senhor dá esse exemplo, fica mais claro para a galera que está assistindo de casa, que talvez não tenha tanta experiência nessa área. Por exemplo, eu não tenho tanta. Quando o senhor utilizar o exemplo da madeira, fica muito mais claro, mais palpável de entender. Perfeito. Né? Bacana, ó. Um exemplo, a gente não recomenda mármore para usar no ambiente numa cozinha, por exemplo. Eu já usei mármore em cozinha, e já não sei nem quantos anos tem, nunca tive problema. O cliente é amigo e cliente meu até hoje, é um engenheiro, e ele conhece, né, mas ele queria aquela cor específica e usou e está lá até hoje. Entendeu? Então, assim, é que a gente tem assim as recomendações, né? Mas a gente tem como, aí no caso ele usa um impermeabilizante constantemente. Trata de forma totalmente... Ele não usa no dia a dia, é uma área gourmet da casa dele que ele não usa todos os dias, né? Então aí quando usa tem aquele certo cuidado. Então, né? Dá para usar, mas assim, a gente sempre vai recomendar para vocês o que teria de melhor e mais recomendado para aquela situação sua. Né? Mas que vai caber a você a decisão. Não, olha, achei tudo bem, o material é isso, mas eu gostei desse material aqui, eu quero colocar esse material no meu ambiente. Né? A gente vai criar as melhores condições para que aquele material atenda
Necessidade. a sua necessidade, né? O seu gosto. Uhum. Maravilha. E como qualquer parte da obra, a gente sabe que obra é uma coisa difícil, igual o senhor falou no começo, né? Uma coisa que envolve várias variáveis. E a variável mais difícil é o humano. Vou te dar um exemplo. É a pior delas. Ou a melhor. Por exemplo, se o senhor bater nessa madeira forte, o senhor sabe que vai quebrar. Vocês também sabem aí de casa. Mas se o senhor fizer a mesma coisa com uma pessoa, o senhor não sabe, por exemplo, pega uma pessoa e joga na água. Você não sabe se ela vai achar engraçado, não sabe se ela vai tentar te afogar depois. Então, é uma variável que pode fazer N reações. E aí, a gente gostaria de saber como é que funciona esse processo do trabalho do marmorista na entrega do material. Porque sempre, por exemplo, o marceneiro ele perde um prazo. Como funciona o trabalho? O senhor entra primeiro, entra depois? Qual que é o momento certo para entrar? Qual que é o prazo? Se existe um prazo, como é que funciona esse serviço? Para que o cliente saiba e tenha noção de que, poxa, eu vou contratar, mas quando eu vou contratar em cada momento da obra? Rapaz, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta foi boa. Esse é um dos gargalos que a gente tem hoje, né? Sim. Muitas das vezes o cliente, quando está precisando já, é quando ele vai procurar, né? Então, ele vai na garganta do cara, ele te joga... O arquiteto demora para detalhar, muitas das vezes acontece isso, né? O arquiteto demora para detalhar a pedra e quando vai detalhar a marmoraria e móveis, já está precisando, o cliente te manda um orçamento com 20 páginas, quer que você manda o orçamento para ele no outro dia, já começa aí. Exato. Né? Então você tem que ter tempo para você estudar, você tem que estudar. Eu gosto de estudar o projeto do cliente, de olhar, entender, não, ó, isso aqui, de repente... eu acho que nessa situação aqui a gente poderia fazer algum ajuste para a gente ter uma resistência maior, né? Discutir esse detalhe com o arquiteto, isso mais na hora da execução, mas quando influencia em questão de valores, influencia bem, né, na questão dos valores ou qualquer coisa estrutural que dependa de um outro profissional também fazer algum trabalho para depois a gente entrar, é sempre bom a gente ver isso. Então, o grande problema que eu vejo hoje é a falta de organização da obra. Às vezes o cliente ele quer tomar frente de tudo. Quando o cliente não tem experiência com obra e não tem tempo para mexer com obra, contrate alguém de sua confiança, né? Uma construtora, né? Um construtor, um engenheiro, um arquiteto, um profissional, um pedreiro bom que tenha conhecimento. Tem muita gente boa na praça que desenrola o negócio para você e conhece. Eu, inclusive, tenho muitos amigos e parceiros que trabalham dessa forma. Então, contrate esse tipo de profissional que ele vai filtrar muita coisa, resolver muito probleminha pequenininho na obra, ele vai prever muita coisa que para você não passar por aquele estresse, né? Então, porque o cliente, muitas das vezes na obra surgiu, tem um negócio lá que tá fora de nível, tá pronto, para ele é o fim do mundo. Né? Às vezes tem o cara fez lá, ficou errado lá, chama aqui, ó, vamos corrigir isso aqui, se aqui não arrumar agora, vai dar problema na pedra, vai dar problema no móvel, vai dar problema no gesso, entendeu? Então, aí esse momento isso é essa questão do momento onde entra cada profissional. Uma coisa é eu entrar na obra. Isso. Uma coisa é você começar a procurar o profissional para orçar com ele quando você já está precisando, entendeu? Então é o seguinte, você entrou na parte cinza da obra, ou seja, reboco, né? Que essa parte aí, você já tem que estar fechando pedra, entendeu? Por quê? Porque logo você vai precisar de medir peitoril, vai precisar de medir soleira, aí vem bancada, tal, né? De banheiro, aí gourmet, cozinha, tal. Enfim, então, por quê? O que primeiro que vai entrar na obra normalmente são as pingadeiras de janelas, os peitoris, né? Então, é rápido para fazer peitoril, né? É rápido, relativamente rápido. Só que o cliente, quando ele recebe, quando muitas das vezes o pedreiro pede ou está precisando, ele pede hoje que é para daqui a 2, 3 dias. Exato.
entendeu? E de fato faz nesse prazo. Só que o cliente precisa entender que a marmoraria tem outros clientes em atendimento, que naquele dia que você solicitou o orçamento, às vezes você não vai conseguir ir lá para poder tirar a medida, que tem outras obras já no cronograma para você fazer uma medida, que às vezes o material que o cliente pediu, você não tem toda a quantidade, você depende de uma logística para chegar. Então, assim, tem toda uma situação que envolve. Então, faça com antecedência, tá? Faça com antecedência para você não ter dor de cabeça. Exato. Entendeu? O ideal é que, depois que... E outra coisa, depois que mediu, quando eu vou medir o peitoril, por exemplo, peitoril da janela lá, eu só vou, no meu caso em específico, eu só vou na obra se tiver todas as janelas requadradas, o reboco por fora, por dentro, o contramarco no lugar, tudo certinho. Se faltar uma janela, eu não vou. Por quê? Eu não vou porque eu vou lá, vou fazer um trabalho de medição e vou começar a produzir. Quando eu chegar lá na obra com esse peitoril, ele vai falar, ah, não, agora eu preciso desse outro. Aí eu tenho que medir aquele correndo, voltar correndo, fazer correndo e voltar. Então essa logística, isso é chato. A verdade é essa, é chato. Sim. Então, o que eu gosto de fazer? Entro na obra, faço medição de todos os peitoris, superior, inferior, não falta janela nenhuma, beleza, vou medir tudo, corto tudo, faço tudo, entrego tudo, o cliente olhou lá, conferiu, encerrou, não tem mais peitoril. É até mais fácil para o cliente, claro, porque uma vez só o senhor vai, né, executa o trabalho e volta, do que ter que ficar chamando várias vezes. Justamente. E dor de cabeça. Soleira, né? Que é soleira de porta, que é piso. Às vezes o pedreiro vem lá com piso lá na parte de cima. Aí o cara fez lá 3 suítes lá e tal, fez lá em cima tal, lá embaixo não fez piso ainda. Aí ele quer que você vai lá para medir, para entregar para ele 8 soleiras. Aí você vai lá na hora, tá precisando de soleira de cima. Aí você vai lá, tira a medida. Quando você vai voltar lá para entregar, já tem soleira para entregar lá embaixo. Aí ele fala, eu preciso dessas 3 soleiras aqui, depois você volta para medir o restante. Aí você, entendeu? Aí você multiplica isso por quantas obras, né? Quantos clientes. Você vê a correria que vira. Porque não é um cliente só. Nunca é uma pessoa só. Nunca é um só. Então, o cliente precisa entender isso, porque da mesma forma que ele tem pressa, se aparecer outro depois que eu medi o dele e já firmei o prazo de entrega com ele, se aparecer outro desesperado igual a ele, né? E eu pegar e ceder a essa pressão do cliente, falar, não, então tá bom, então eu vou dar um jeito, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele, vai acontecer a mesma coisa com ele. Ele vai ficar na mão e eu vou atender o outro. Aí começa a virar aquela bola de neve, entendeu? Isso. Então o cliente precisa entender que tem sim que ter esse tempo. E depois que a gente mede, a gente precisa de prazo para produzir. Então tem espaço de tempo para produzir. Com certeza. Entendeu? Ele tem que esperar esse prazo. É claro que a gente tem que ser coerente, né? Com o normal. Então vamos supor, normalmente eu peço 10 a 15 dias para entregar peitoril. Né? É um prazo que a gente consegue produzir tranquilo, sem atrapalhar na produção, sem atrapalhar na obra, entendeu? Então assim, funciona bacana, mas se você começa a atropelar, fica ruim. Fica, até para o cliente em si. Isso é bacana que eles veem também que é uma empresa séria, que existe ordem nas coisas, né? Sim, não. Independente, a minha obra é uma obra grandona e eu tô te comprando lá né, um valor grande, alto, considerável, né? E aí, para eu atender esse cliente, eu vou precisar sacrificar um cliente que eu já estou atendendo, que comprou um pouquinho comigo, mas está contando comigo. Exato. Né? Então, assim, eu não tenho o hábito de fazer isso. Sim. Porque eu acho que isso já fere os princípios, né? Os meus princípios, exatamente. E não estou sendo hipócrita não, tá, gente? É uma questão mesmo de princípio meu. Eu acho que é um respeito comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Comigo como profissional, como pessoa, com o que eu aprendi, com o que meus pais me ensinaram, né? Com o que eu ensino para os meus filhos. Então, eu acho que o nome da gente e assim, a consciência da gente
em tudo que a gente faz, a gente tem que estar sempre preservando, né? Isso e mesmo. respeitando a nós mesmos. Se a gente não se respeita, a gente não vai conseguir respeitar ninguém. Exatamente. E puxando um pouco o que o senhor falou, um pouco mais cedo, foi nessa pergunta passada, no começo. Então, quando um cliente ele não sabe lidar com a obra, ele vai contratar alguém justamente para não ter dor de cabeça. E aí, falando dessa parte de dor de cabeça em si, como o cliente faz para ele evitar as dores de cabeça? Será que é só contratando uma pessoa ali, um mestre de obras, ou também existe algum trabalho que o senhor faz para evitar esse tipo de situação? Por exemplo, o barato que sai caro, eu fiz orçamento com outra pessoa, e aí essa pessoa cobrou o valor 1/3 do que o senhor cobrou, né? Que normalmente é o padrão de mercado. Será que é confiável? Porque a gente, como cliente, a gente obviamente quer pagar um valor, né, que não seja tão alto, mas que seja equivalente àquilo que a gente vai receber. Que existe uma diferença muito grande entre valor e preço. E claro, se a gente quer um valor muito alto, não, eu quero que nunca erre, que não tenha erros nessa medida, enfim, nessa instalação, então eu estou mais disposto a pagar um valor mais alto. E aí chega alguém e fala assim, eu vou entregar a mesma coisa que a Idealize, por exemplo, mas 1/3 do valor. Será que realmente isso é bom para o cliente? O senhor tem experiência de o que o barato sai caro? Ou será que isso é uma coisa praticada mesmo no segmento? É uma coisa praticada no segmento, né? E é uma coisa que é um risco que o cliente corre. O barato que sai caro, ele acontece não só no nosso ramo, mas em tudo, né? É claro que você pode achar situações onde realmente é um barato e bacana, deu certo e beleza, mas isso aí vai ser exceção. Normalmente, o marmorista, quando ele não sabe formar preço, formar custo, isso é um grande problema no nosso mercado, tá? Grande problema no mercado cuiabano, mato-grossense. Eu julgo que isso é um problema no mercado brasileiro. Hein? Exatamente. O cara... Porque um dia eu não soube também fazer isso. Um dia eu não soube. Porque a formação, muitas das vezes, ela vem assim na vida mesmo, né? O cara, poxa, eu sou vendedor de mármore e granito, trabalho numa empresa. Daí eu sou amigo de um cara que ele sabe fazer. Não, esse cara aí sabe fazer. Então beleza, então eu vou vamos juntar nós dois aí, nós saímos da empresa, pega nosso acerto e vamos montar uma marmoraria. Sim. Entendeu? Ou o cara que trabalha lá dentro, é um acabador, é um instalador, ele pega e fala assim, não, eu vou sair, vou montar uma marmoraria, né? Então assim, não que isso não seja certo e que nunca vá dar certo, porque tem espaço para todo mundo, né, gente? Tem espaço para todo mundo. E quem sou eu para falar, não compre de quem está começando agora, porque um dia eu comecei, né? Então, quem sou eu para falar, só compre de mim, só compre de empresa né, grande ou que já está no mercado há bastante tempo? Não, eu acho que o mercado é livre e está aí para todo mundo. Tem muita gente que está começando agora, que é gente boa, que é bacana, que trabalha bem, que está disposto a desenvolver um trabalho bom. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa vai se perdendo ao longo do tempo, né? Ela não consegue formar os preços, no começo vai tudo bem, depois ela vai começando a ficar enrolada e vai se perdendo, né? Então hoje, eu acho que... Hoje não, sempre foi muito arriscado, é arriscado você contratar empresas que você realmente não tenha conhecimento e que não tenha referência. E outra coisa, muito cuidado. Internet, trabalho de internet, o trabalho de marketing, eu sei que você trabalha com empresas sérias, mas da mesma forma tem gente do seu ramo que sabe que aquele cara é problemático, mas mesmo assim você vai fazer um trabalho para aquele cara. Eu acho que tem que partir do profissional também. Eu acho que isso aí, você tem essa capacidade de captar quando você sabe quando o cara está querendo só buscar cliente, só ali, né, buscar cliente aí na internet, aí na rede e tal, e você sabe quando o cara está disposto a divulgar um trabalho que já existe, que ele tem, que ele, né, então existe essa diferença. Então acho que cabe a vocês também, profissionais,
desse ramo, né, que é um ramo relativamente novo, né, Isso. de fazer esse trabalho bem feito, né? Uhum. Eu julgo que isso é até bom, assim, eu digo, ruim para o cliente que contrata e acaba, né, tomando prejuízo, mas isso é bom para os profissionais que são realmente bons. Porque se existe muita gente que não está conseguindo fazer o trabalho adequado, isso sobra mais margem para nós. E aí a gente acaba virando mais referência ainda devido ao trabalho dos pequenos. Então, não os pequenos quando eu falo o cara que está começando, né, a pessoa que está começando. Eu digo a pessoa que está começando e não está comprometida em fazer um trabalho de qualidade, quer o retorno rápido, porque os negócios, eles não crescem da noite para o dia, você não consegue o lucro da noite para o dia, é uma formação ali, você tem que formar uma clientela e você tem que formar referências, igual o senhor falou. Então, eu acredito que isso seja bom para ambos os lados, né? Sim. Bom para nós, bom também, igual o senhor falou também, que tem outras que estão começando, vão cobrar mais barato e tá tudo certo. Então, se você está muito apertado também, sem problemas. Mas se você quer um trabalho mais sério, um trabalho com referências, contrate uma marmoraria ou uma empresa que tenha referências, igual o senhor falou. Com certeza, com certeza. Contrate uma empresa séria que tenha referências, que você tenha meios de se ancorar, né? Para você não ter problema, né? Muitas das vezes você tem uma indicação do arquiteto, né? Então, poxa, Exatamente. a indicação do arquiteto, às vezes o cliente fica lá todo preocupado. Não, eu não vou porque o arquiteto acha que o arquiteto está ganhando em cima, que está isso, que está aquilo. Ó, você tem que analisar o preço, analisar os riscos, analisar tudo. Porque se você tiver alguém que pode te intermediar, vai ficar mais fácil de se resolver as coisas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitos parceiros que são arquitetos e eu sei que o meu preço não é o mais barato do mercado, e às vezes o cliente acha, não, o preço lá da Idealize, do Marcinho, tá mais caro porque essa diferença em relação ao que eu tô vendo aí, o arquiteto tá ganhando. Não, nada disso, o arquiteto é nosso parceiro, né? Então, por exemplo, ele me indica quando ele precisa de uma coisa para ele, eu estou sempre pronto para atender, fazer um preço diferenciado, e também eu estou para resolver problema de arquiteto em obra, porque você acha que arquiteto também não tem problema? Tem sim, e não é pouco não, tá? Não é pouco não, e a gente está ali para resolver. Então é do interesse do arquiteto, do engenheiro, do designer, indicar a gente também, indicar a gente, que eu digo assim, indicar empresas que eles tenham confiança e liberdade para poder comunicar, para poder falar, olha, isso não ficou bacana, lembra que a gente fez no fulano assim na outra obra, não ficou bom, não vamos fazer desse jeito aqui, vamos fazer assado, entendeu? Isso tudo no dia a dia vai fazer diferença. Com certeza. Então, o barato, na maioria das vezes, sai caro. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou uma rêmora, sabe? Cara. Sei. Às vezes eu saio comendo aqueles pedacinhos. Às vezes eu perco o orçamento. E por questão de preço. Porque eu também entendo que chega no final de obra, o cliente já gastou além do que estava previsto de gastar e tal. Eu entendo isso. Aí às vezes o cliente, na hora da compra mesmo, de bater o martelo, ele pega e faz uma opção por outra empresa. Às vezes até uma empresa renomada, grande e tal, né? Que em alguns momentos pode ser que dê certo e em alguns momentos pode ser que não, né? Sim. Às vezes o cara tá lá com bastante trabalho, né? E não tem condições de atender aquela obra naquele momento, tal. E assim, no meu caso, como o meu contato é um contato mais próximo com o cliente, Pessoal. a gente corta muito caminho. Por exemplo, sou eu mesmo que vou até o cliente fazer o atendimento, sou eu que vou fazer as medições na obra, tá? Sou eu que vou discutir com o seu arquiteto, sou eu que vou discutir com o seu encarregado, tá? Com o seu pedreiro, com o seu instalador. É eu que vou fazer esse trabalho. E sou eu que vou passar esse trabalho para ser feito lá dentro da minha produção. Então, lá eu vou chegar e vou falar assim, olha, isso aqui é assim especificamente. Sim. Então, a diferença, muitas das vezes, para uma empresa que já tem um volume maior de clientes, né? É isso, porque a gente dispersa menos informações. Não estou dizendo que o ruído entre as informações. Exatamente. Né? Então, assim, não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu tenho muitos amigos,
né, que tem empresas grandes do ramo, né, assim como outros que também estão começando. Eu respeito, todo mundo me conhece, sabe que eu respeito a todos, né? Não falo de ninguém, nem mal, eu não falo de ninguém. Se eu tiver de falar alguma coisa, eu falo bem, mas assim, não sou de falar mal de ninguém. Então, assim, mas o que eu me refiro é que muitas das vezes eu consigo fazer um meio de campo de forma que isso se reduzam esses problemas. E reflete lá na obra, né? Reflete no trabalho. Que vão refletir na obra, no trabalho, né? Então, de uma certa forma, isso também é vantajoso para o cliente, né? Só que ao mesmo tempo também, às vezes eu não vou conseguir competir com um colega meu que ele trabalha com alta produção, por exemplo. Ele vai conseguir soltar mais serviço do que eu, entendeu? Né? E em menos tempo do que eu, com uma qualidade tão boa quanto, entendeu? Então, assim, não sou o melhor dos melhores, não sou o pior dos piores, mas eu me considero hoje a Idealize, né? Eu considero a Idealize em termos de atendimento, em termos de qualidade de produto, de serviço, de conhecimento. Hoje eu considero a Idealize do Mato Grosso entre as top. Perfeito. Entendeu? E que a gente pode ver isso refletindo dos clientes, porque é aquela coisa, né? Falar bem da gente, isso é muito fácil. Agora, se você quiser abrir lá o Instagram hoje da Idealize, e daqui a pouco a gente vai falar qual é o Instagram, você pode olhar as referências. Então, o cliente é o melhor elogio. Se ele te elogiou é porque realmente seu serviço está bom. E a gente consegue ver isso de fato na prática. E igual o senhor falou, o senhor vive de recomendação. E hoje, claro, fazendo marketing, crescer muito, mas o senhor já vive de recomendação. Então a gente sabe que é um trabalho sério de qualidade. E reforçando também a questão do valor. Preço e valor são coisas que não necessariamente andam juntas. Na verdade, quanto menor o preço, menor o valor, a gente costuma dizer. Porque para ter um atendimento personalizado, igual o senhor falou, ter uma coisa muito específica, conversar olho a olho, realmente entender as necessidades, e não é só interpretar a obra, gente, não é só olhar no papel, é entender a concepção, o que o cliente quer. Às vezes o cliente não sabe comunicar aquilo que ele quer, ou às vezes, né, infelizmente alguns arquitetos, então olhar e pegar aquilo que vai ser melhor para aquele cliente é ideal. E um profissional de qualidade como o senhor consegue executar essa parte e trazer essa obra, esse sonho do cliente, porque cada obra é um sonho do cliente, tornar realidade. Sim, isso é verdade. Captar esse desejo do cliente, realmente, às vezes o cliente não sabe expressar, não consegue visualizar. A gente tem muito cliente que não consegue visualizar, né? Então, assim, tem formas de você mostrar, de falar, ali, às vezes a gente chega no lugar e marca, olha, vai ficar assim, vem aqui e tal, assim. Às vezes aí consegue visualizar melhor, né? Mas isso é importante sim, a gente ter esse cuidado. E esse atendimento personalizado, sim, é um diferencial também que a gente tem, né? Que a gente procura preservar isso bastante, né? Perfeito. Não terceirizar demais isso. Exatamente. E caminhando para o final agora, gostaria que você falasse um pouco mais quais as últimas considerações que você tem para a audiência, para a galera que está ouvindo. Acho que seria extremamente importante falar. E também falar um pouco do seu Instagram, para a gente colocar aqui embaixo, para a galera que quiser conhecer mais o seu trabalho. Rapaz, primeiro de tudo, assim, é a primeira vez que eu faço um negócio desse daí de podcast. Gostei desse bicho aí, hein? Gostou, né? É bacana. Espero que vocês também tenham gostado de assistir o podcast. É mesmo, pessoal, é mesmo, hein? Vocês... Nem sei quanto tempo demorou, hein? Então você vai depois cortar uns pedacinhos ou vai aparecer tudo? Vai aparecer tudo na íntegra e depois a gente posta os cortes. Os erros aí, gente, vocês desconsideram, porque é a primeira vez, né? Então... É assim mesmo, é na íntegra. Bom, gente, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a atenção, né, de todos vocês aí. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né, com você, com seu conhecimento, com a sua obra, né, tirar algumas dúvidas, algumas outras dúvidas que vocês tiverem também, é claro, a gente está à disposição, vocês vão ver aí o nosso Instagram, né, então vocês vão também ter o contato nosso aí, né, então vocês podem ficar à vontade, mas eu gostaria de te agradecer, Jimmy, pela oportunidade, né, pela ideia. E isso foi bacana, porque
para mim foi um aprendizado também, como eu nunca fiz isso, então foi legal essa experiência. Eu acho que isso... e, gente, eu sei que isso aí a gente está fazendo para poder... a intenção da gente é sempre chegar da melhor forma até você, cliente, até você, né, consumidor e arquiteto, parceiro. Eu acho que a nossa intenção é essa mesmo, mas também, por outro lado, a intenção é tentar mostrar para vocês, né, formas e cuidados que você tem que ter. Não que você tenha que comprar só com a gente, não. A gente tem coisas que a gente também quer mostrar para você qual é como que funciona o mercado, o sistema, né? Para que você não caia em algumas problemas, algumas coisas de errado aí que acontece sempre na obra. Então, assim, escolha profissionais, escolha empresas que você tenha referência, que você já conheça. Não vá só pelo que está na internet, não. Se você conhecer alguém que fez o trabalho, para você ir lá e ver na prática e saber o que aquela pessoa passou com aquela empresa durante a obra, isso é importantíssimo, porque você vê um trabalho pronto lá todo lindo, é uma coisa. Aí o cara posta lá, esse é nosso trabalho e tal. Mas você vê o cliente falar, não, olha, gostei, ou então um amigo seu, ou um conhecido seu fala, não, olha, gostei do trabalho, né, ficou assim, assado, meu atendimento foi assim, né, foi bom, me entregou no prazo, me entregou bem feitinho, quando eu precisei me deu assistência. Então isso aí, eu acho que vocês, clientes, vocês arquitetos, vocês têm que estar sempre ligados nisso, vocês sabem mais do que eu disso aí, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Jimmy. Eu que agradeço. Valeu. Tudo de bom. Igualmente. E para quem gostou desse podcast, puder compartilhar com os amigos, pessoas que você acha que realmente vai fazer sentido, que a gente possa ajudar. E também agradecer esses quase 3 décadas de experiência aqui do Marcinho comentando com a gente e disponibilizando um pouco da experiência dele, trazendo aí mais conhecimento para nós. E o que precisar, a gente está pronto para a gente compartilhar mais. Né? Amém, que ótimo. Então muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.